Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes FM 93, telespectadores da nossa TV. Hoje à noite, às 18 horas, a prefeita Rosalba Ciarline vai fazer o lançamento do Mossoró Cidade Junina 2020. Isso mesmo. O Mossoró Cidade Junina do próximo ano já terá lançada hoje, apresentada hoje, parte da sua programação. Eu digo parte porque, por exemplo, algumas atrações ainda não podem ser anunciadas porque ainda não foram contratadas. Mas quem quiser saber detalhes, como o dia que vai começar, dia que vai terminar, os polos, se vai ter polo cultural, polo chuva de bala, polo tarará, hoje, 18 horas, no Memorial da Resistência. E por que esse assunto merece estar aqui na abertura do programa do Observador Político? Nos últimos anos, o Mossoró Cidade Junina sofreu um desmonte. O Cidade Junina chegou a ser reduzido a 7 dias de festa. E desde que voltou à prefeitura, desta vez pela 4ª vez, a prefeita Rosalba, que criou o evento lá atrás, há 23 anos, vem dando uma reestruturada, reerguida no Mossoró Cidade Junina, e que esse ano, inclusive, eu particularmente não vi uma única reclamação, crítica por falha no evento. Certamente alguém gostaria de ter visto chão de avião e não viu e achou ruim e reclamou, mas com relação à organização, à estrutura, à disposição dos polos, nada disso eu vi reclamação. Quando você anuncia com tanta antecedência, você tem tempo para buscar patrocinadores, você tem tempo para quem quiser organizar camarote, ter mais tempo para organizar, inclusive buscar os seus patrocinadores também. Você tem como ir aos agentes de viagem, aos operadores de turismo do Brasil inteiro e dizer, ó, vai ter esse dia, tal dia, começa assim, assim, assado. Os hotéis têm como fazer pacotes. Tem hotel aqui em Mossoró que já faz programação, vende o pacote completo do fim de semana inteiro com festas dentro do hotel. As pessoas vão para a festa no hotel e para a festa na rua. E é um ponto já que a gente pode comemorar, né, o fato de estar sendo anunciado com tanta antecedência, o Mossoró Cidade Junina 2020, e a prefeita vai apresentar os detalhes hoje à tarde, e posso garantir a vocês que a festa vai ser, no próximo ano, provavelmente tem tudo para ser melhor do que a deste ano. E quem sabe daqui para o próximo ano a gente não já tem mais voos, a gente não já tem uma oferta maior de acesso à cidade, os hotéis com mais tempo podem se programar melhor para a gente ter um retorno maior. A UNP fez um estudo esse ano e apontou que o Cidade Junina movimentou 94 milhões de reais na economia da cidade. Se o evento custou algo em torno de 7 milhões de reais, você teve um retorno aí de mais de 10 vezes. Se eu não me engano, o professor que organizou o estudo falou em 13 ou 14 vezes o retorno, que para cada real colocado voltou 13 ou 14. Se houve esse retorno no Cidade Junina desse ano, é bem provável que no próximo ano, com mais tempo, para todo mundo se organizar, tanto a prefeitura quanto a iniciativa privada, o retorno seja maior ainda. Então, todo mundo convidado, é aberto ao público, às 18 horas, lá no Memorial da Resistência, aqui na Avenida Rio Branco, haverá um evento para o lançamento do Mossoró Cidade Junina 2020. Boa tarde, Laíri Neto, boa tarde, amigos do Observador Político. Que você me permita, Laíri, eu vou seguir comentando sobre o Mossoró Cidade Junina, dada a sua importância sob o aspecto cultural e econômico da cidade. Como você bem disse, essa festa ela foi criada há mais de 2 décadas, né? Ela surgiu no ano de 1997, no primeiro ano da 2ª gestão da prefeita Rosalba Ciarline. Vale lembrar aqui que no primeiro ano da gestão da prefeita Rosalba, ela foi criada o FOCUM, que era uma feira de cultura
né, da região de Mossoró e da região oeste. E o FOCUN acabou ela não tendo uma sequência na gestão seguinte, ou seja, foi criado isso na primeira gestão de Rosalba, entre 89 e 92. Na gestão seguinte do ex-prefeito de Juiz Rosado, ela não teve sequência. E aí, no retorno de Rosalba, ela criou esse Mossoró Cidade Junina. Naquela época, tinha os arraiais de bairros. E aí a ideia foi colocar num ambiente só todos os arraiais de bairros. A primeira edição do Mossoró Cidade Junina ocorreu no chamado Largo do Povo, onde hoje se encontra o ginásio poliesportivo Pedro Ciarline. No ano... Largo do Jumbo. Largo do Jumbo, depois Largo do Povo, né, devido a essas manifestações populares que ocorriam lá naquele local. No ano seguinte, a prefeitura adquiriu a estação ferroviária, a antiga estação ferroviária, né, numa negociação realizada pela gestão municipal, e foi transformada na Estação das Artes Eliseu Ventania. E para lá foi o Mossoró Cidade Junina. Essa festa passou a crescer a partir daí. Nós tivemos um impacto muito forte na gestão passada. Por quê? Porque quando o Silveira Júnior assumiu essa prefeitura, o Mossoró Cidade Junina tinha 28 subprojetos distribuídos nos polos em torno do Corredor Cultural de Mossoró. E aí ele foi acabando com esses projetos, mas de forma deliberada mesmo, né? Eu lembro que ele, com a sua secretária de Cultura, né, que hoje é a deputada estadual Isolda Dantas, foi a secretária de Cultura da gestão de Silveira, eles dois acabaram com polos, com projetos ou subprojetos importantes, como o Brinquedo e Brincadeiras, o Seminário do Cangaço, importantíssimo esse Seminário do Cangaço, o Festival de Sanfoneiros, o Festival de Repentista, o Festival de Mamulengos, Brincadeira na Roça, uma série de subprojetos que eles exterminaram e tiraram do Mossoró Cidade Junina. Hoje, salvo engano, nós temos pouco mais de 10 subprojetos nesse evento. E aí, hoje a prefeita Rosalba Ciarline, ela antecipa em quase um ano o lançamento do Mossoró Cidade Junina, por tudo isso que Lairinho já citou aqui. Eu gostaria, né, a título de sugestão, que a prefeita pudesse ouvir todos os segmentos, que podem contribuir com essa festa, inclusive a imprensa, para que novas ideias pudessem ser colocadas. Por exemplo, eu, da minha parte, eu gosto muito e tenho comentado isso em relação ao Pingo da Meio-Dia. O Pingo da Meio-Dia foi uma grande tirada, foi uma grande sacada que surgiu na gestão da ex-prefeita Fafá Rosado. Foi uma grande sacada e está consolidado. Agora, eu gostaria que o Pingo da Meio-Dia não perdesse o seu perfil cultural, não se transformasse numa espécie de São João fora de época, com pessoas acompanhando trios elétricos. A edição desse ano, por exemplo, eu senti falta das raízes culturais dentro desse evento. Tudo bem que teve alguns aspectos culturais, mas, por exemplo, o comboio junino em si eu não vi. E tinha antes no Pingo da Meio-Dia. O que é isso? As quadrilhas juninas, elas desfilavam no corredor cultural, tinha aquelas carroças, todas elas enfeitadas para o evento. As pessoas se vestiam, né, porque tinha um concurso do casal que melhor caracterizasse o São João de Mossoró. Enfim, eu senti falta disso aí. E eu acho que a prefeitura pode resgatar isso aí. E outros subprojetos que a gestão passada acabou, eu acho que é possível, é perfeitamente possível trazer de volta. Esse ano nós não tivemos a Fórmula JEG, que eu acho importantíssima. Tem um sinão aí do Ministério Público, das entidades em defesa dos animais, mas podem fazer esse evento de forma que todos possam participar e buscar a melhor forma possível, né, para evitar danos ao animal, mas para que seja fortalecida as nossas raízes culturais.
penso que a Prefeitura poderia ouvir mais os segmentos para que esse evento, que agora está se consolidando como o evento mais cultural do país, que possa fazer valer essa marca. Que as manifestações culturais, que as raízes culturais possam sim ser respeitadas, serem fortalecidas dentro do Mossoró Cidade Junina. Aqui vai a título de sugestão. E vamos aguardar que a prefeita vai fazer hoje o anúncio, certamente trará novidades. O fato de antecipar em quase 10 meses por si só já é uma grande novidade e é um acerto, sim. Como disse Laíri Neto aqui, vai oferecer mais tempo para não só o município organizar bem essa festa, ter um prazo maior para licitar os serviços, licitar toda a estrutura dessa festa, mas também para propiciar ao trade turístico a também investir nessa festa. Nós sentimos uma ausência, nós sentimos a falta de presença mais efetiva da iniciativa privada. O trade turístico poderia se organizar melhor em torno dessa festa. Por exemplo, nesse ano, Laíri Neto, você que é secretário de Desenvolvimento Econômico e do Turismo do município, nós não tivemos um voo extra ou voos extras da operadora, da companhia que explora o aeroporto de Mossoró. Poderia ter. Isso é possível, eu sei que o município sozinho não vai conseguir. Isso é possível com uma união de forças. A Secretaria do município, a Secretaria de Turismo do Estado, o trade turístico local, estadual. Só com essa união seria capaz de promover isso e trazer o turista de forma mais eficiente para participar do Mossoró Cidade Junina. De qualquer forma, vamos aguardar e, ao decorrer dos programas seguintes, vamos comentar esse anúncio que a prefeita Rosalba Ciarline fará no início da noite de hoje. Esse ano, com relação aos voos, a única alteração é que o voo que passa por Aracati, no mês de junho, não passou por Aracati, foi só para Mossoró. É um pleito que a gente tem apresentado à Azul, porque as vagas no voo, o voo está sempre lotado, mas está sempre ocupado pelo turismo de negócios, pelos voos, pelos passageiros corporativos. E isso realmente atrapalha a questão do turismo. O turista, quando vai comprar passagem, já está mais cara e aí ele termina sem comprar. Mas a gente tem sempre mantido contato com a Secretaria Estadual de Turismo para que ela, a secretária Aninha Costa, possa pleitear junto ao DER, que é quem administra o aeroporto, está fazendo esses contatos, porque a gente acredita realmente que a gente pode ter mais voos aqui em Mossoró diante da grande procura pelas passagens, né? Se o voo está sempre lotado, cabe mais. Bom, o governo Jair Bolsonaro tem sido bombardeado pela oposição, pelos cortes, pelo contingenciamento, pelo represamento, chame como quiser, dos recursos para a educação. Mas tem um setor onde o governo não tem economizado. Sabem quanto é que o governo federal já gastou em medalhas? Aquelas medalhas com decoração que, inclusive, o presidente deu já algumas aos próprios filhos? De abril a julho, o governo federal gastou R$1.600.000, R$1.600.000 em medalhas e condecorações. Que a Marinha entrega, que o Exército, a Aeronáutica, a Escola Superior de Guerra, o Itamaraty. Então, é muita grana. Você imagine R$1.600.000 em remédio, R$1.600.000 em bolsas de estudo, R$1.600.000 em tanta coisa que poderia estar sendo gasto, mas que o governo do militar da reserva Jair Bolsonaro gastou em medalhas e condecorações. Muita medalha, né? Haja medalha. E isso é abril, maio e junho, em 3 meses. Uhum. E os dados foram obtidos por força da Lei de Acesso à Informação, pelo jornal Folha de São Paulo,
que também, com base na Lei de Acesso à Informação, solicitou ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que inclusive tem uma audiência hoje, uma reunião hoje com o presidente Jair Bolsonaro, porque está havendo uma crise ali, pedindo quais foram as documentações que o ministro da Justiça entregou ao presidente sobre as investigações da Polícia Federal com relação aos candidatos laranja do PSL, partido do presidente. Ele não poderia ter entregue isso. É uma investigação da Polícia Federal que corria em segredo de justiça. Mas o ministro da Justiça entregou os documentos ao presidente da República. E quem disse isso? O próprio presidente da República, que costuma falar muito, disse que tinha recebido essa investigação. O jornal mandou uma documentação, um pedido à presidência da República e ao Ministério da Justiça. O ministro Sérgio Moro disse que não ia dar a resposta, que não ia informar, e a presidência disse que quem tinha que dar essa informação era o Ministério, como se o Ministério não fizesse parte do governo federal. O fato é que não mostraram, não responderam, estão desrespeitando a Lei de Acesso à Informação. Essa questão de medalha, eu lembrei agora do cachorro de vigarista da Corrida Maluca, né? O Super Muttley, que era doido por medalha, né? Fica imaginando o Super Muttley no governo de Jair Bolsonaro. Ele estaria aí mergulhado em medalhas, né? De tanto dinheiro tem para esse fim. Olha, finalmente, hoje começou o pagamento do FGTS. Esse é um assunto até batido aqui na bancada do Observador Político, porque a gente acompanhou bem de perto, para e passo, esse processo, por entender da importância para o servidor público, a angústia que o servidor público tinha para receber esse direito. Era uma demanda que estava represada há 2 décadas, ou há mais de 2 décadas. Esse FGTS ele compreende o período de 1977 a 1991. O que é isso? A gente já explicou aqui por várias vezes, né? Foram o FGTS que o município deixou de recolher naquela época, né? E aí, hoje está começando o pagamento. Começou às 9 da manhã o pagamento, a Caixa está pagando por ordem alfabética, como a gente também já noticiou aqui. O que me chamou a atenção foi uma decisão que foi tomada na sexta-feira passada pela juíza Laís, eu acho que é Mânica, né? Não conheço. Eu acho que é Laís Mânica, que é titular da 3ª Vara do Trabalho de Mossoró. Ela acatou um pedido do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró para que as custas ou os honorários advocatícios definidos em 15% fossem cobrados em cima do que vai receber todos os servidores públicos, e não apenas aqueles 247 que assinaram a ação. Com isso, o sindicato, a assessoria jurídica do Sindicerp vai receber algo próximo aí de R$1 milhão com honorários advocatícios nessa primeira etapa de pagamento. Me chamou a atenção por quê? Porque havia uma decisão anterior, né, da Justiça Federal do Trabalho que proibia a Caixa Econômica, ou determinou que a Caixa Econômica não pagasse, não descontasse de servidores honorários advocatícios daqueles que não assinaram a ação judicial. Né? Por quê? Porque se o servidor se o cidadão não contratou um advogado, não tem como pagar. E se fosse para pagar, qual seria o percentual? Se não contratou, não sentou para negociar os valores dos honorários advocatícios. Então, a Justiça Federal do Trabalho, numa decisão agora de 2018, impediu que a Caixa fizesse tal desconto. Mas, César, vem cá, primeiro, qual é o interesse do sindicato que o advogado receba dinheiro de quem não assinou o contrato? É aumentar o bolo, né? Mas o sindicato quer que o advogado receba ou o sindicato também vai receber? Porque o advogado é do sindicato.
Eu já procurei saber, é imoral, isso. mas é legal. Aí quer dizer que eu não assinei contrato, eu vou ter que pagar? Mesmo que não seja Eu filiado. estou dizendo gente, fazendo uma conjectura aqui. A Vamos decisão, supor que eu fosse servidor, eu não contratei, mas vou ter que pagar sem ter contratado? A decisão da Justiça, da terceira vara do trabalho, mandou descontar, mandou a Caixa descontar de todos os servidores que têm direito a receber, inclusive aqueles que não são sindicalizados. Mas que absurdo, meu Deus. Aí a minha surpresa é porque tem uma decisão da Justiça Federal do Trabalho de que as custas advocatícias não podem ser descontadas de quem não contratou um advogado. Exato. Como é que você vai ter descontado se você não contratou um serviço? Mas a juíza acatou um pedido da presidente do Sindicerpo, de Marleide Cunha, para que o advogado do sindicato recebesse um todo. Então, o advogado vai receber quase R$1 milhão nessa primeira etapa. Vale ressaltar aqui que o município ele não vai se manifestar porque também não cabe. Por que não cabe o município se manifestar? Porque esse dinheiro será descontado, esses valores serão descontados do dinheiro do servidor. Então, cabe ao servidor que se sentir prejudicado recorrer dessa decisão. E se recorrer dessa decisão, a Caixa Econômica Federal vai ter um trabalho danado. Porque é a Caixa que está fazendo o desconto, né? É a Caixa que está fazendo o pagamento, e isso traz enorme dificuldade para o trabalho do banco. Então, o servidor que se sentir prejudicado com essa decisão judicial pode recorrer para ter preservado o seu direito. Ou seja, se você não é sindicalizado, se você não contratou advogado, você não pode pagar pelo que você não contratou. É como se chegar uma conta lá na sua casa e dizer, não, você tem que pagar a prestação de um carro, mas eu não comprei o carro. Então, uma coisa interessante. Loucura. Então, uma coisa interessante que a gente tem que observar. Quem entrou na Justiça, o grupo que entrou na Justiça há mais de 10 anos, é formado por 247 servidores. Quando esse processo transitou em julgado na Justiça, ou seja, teve a decisão em última instância no Supremo Tribunal Federal, a Prefeitura de Mossoró decidiu ampliar o pagamento para todos os servidores, não apenas para aqueles 247. Por que a Prefeitura tomou essa decisão? É de simples entendimento. Para não ter que enfrentar novas demandas jurídicas. Porque certamente outros servidores iriam ir para a Justiça para ter o mesmo direito. Então, foi um ato administrativo, não foi um ato jurídico. A Prefeitura decidiu ampliar para todos os servidores num ato administrativo. Por isso, o entendimento de que a cobrança deve ser feita de quem patrocinou a ação, de quem contratou advogado. Você contrata e paga. Se você não contratou, você não tem como pagar um serviço que você não contratou. Pois bem, a juíza a titular da terceira vara do trabalho de Mossoró entendeu diferente e mandou a Caixa descontar 15% dos quase 1.500 servidores que terão direito a receber esse benefício agora nessa primeira etapa. E aí, o advogado vai receber R$1 milhão mais ou menos. Já é depositado na conta do assessor jurídico do Sindicerpo. Bom, vamos lá. De vez em quando uma mega cena dessa faz bem. Em 8 anos, a arrecadação das igrejas no Brasil praticamente dobrou. Um levantamento feito entre 2006 e 2013 mostrou que saiu de 13 para 25, 26. E em 2013, em valores atualizados para cá, com relação atualizados pela inflação, o valor chega a 32 bilhões de reais. É o valor arrecadado e declarado pelas igrejas. Certamente pode acontecer de alguma igreja que recebeu dinheiro e não declarou. As doações às igrejas geralmente são feitas em dinheiro. A gente já viu aí imagens com grandes sacos de dinheiro sendo levados. E igreja não paga imposto. Nesse ano, o secretário da Receita caiu na besteira de dizer numa entrevista que seria interessante que as igrejas pagassem imposto, já que tem igreja por aí que tem canal de televisão, tem igreja que tem rádios, né, e
católicas, evangélicas, que têm grandes estruturas de comunicação, que têm comércio, que têm várias coisas. E não paga imposto. O Marcos Sintra disse que teria pago o imposto, mas o governo, o próprio presidente Jair Bolsonaro, que tem na sua base eleitoral principalmente o pessoal evangélico, o pessoal mais conservador, correu e disse que não ia tributar. O fato é que se tributasse, o governo teria aí mais uma boa receita para ajudar a cobrir as despesas que o governo tem. Olha, a decisão que eu falei aqui, que é de 2018, foi uma decisão assinada pelo desembargador federal do trabalho, Ronaldo Medeiros de Souza. Essa é uma decisão que ele tomou e assinou no dia 5 de janeiro de 2018. O que me chamou a atenção nessa decisão dele é que ele escreve nessa decisão que os honorários advocatícios, eles devem, em ação coletiva, que é o caso, né, eles devem ser cobrados de quem assinou a ação. E bota mais, sem prejuízo de honorários convencionais, aqui não tem nem de longe, que significa dizer nem de longe que há possibilidade de retenção compulsória. Ou seja, se você não contratou o advogado e se no seu recebimento é descontado, é um desconto compulsório, né? Em seu prejuízo. Você não negociou. Pagar por um serviço que não contratou. Você não contratou, foda, viu? você não contratou, você não negociou absolutamente nada. Você está recebendo um direito que é seu. Esse direito é seu. E quem não contratou o advogado que está recebendo por uma decisão administrativa, não por uma decisão jurídica. Então, eu penso que essa é uma questão que ainda vai gerar um debate ainda bem acalorado. Bom, dois governos, o da Noruega e o da Alemanha, já disseram que vão cortar recursos que enviam para auxílio na preservação da Amazônia brasileira. Os dois juntos doam por ano aí cerca de 300 milhões de reais. E o presidente Jair Bolsonaro disse que a resposta dele, como um grande diplomata, para não dizer o contrário, ele disse, a Alemanha quiser, refloreste a Alemanha, que eu mando até as sementes para lá. O fato é que esse dinheiro não vem para ONGs, não vem para gente que vai lá para dentro da Amazônia para roubar nada, não. Esse dinheiro vem para o governo federal e para os governos estaduais para comprar equipamentos, para fazer levantamentos, para auxiliar nos estudos. E aí, os governadores dos estados onde tem a selva amazônica, que chama Amazônia Legal, vão tentar negociar diretamente com os governos de Alemanha e Noruega. E o mais interessante, a discussão tornou-se tão estéril, tão ridícula, que quando a Noruega disse que também iria fazer o corte, como já havia anunciado a Alemanha, os defensores de Jair Bolsonaro começaram a distribuir nas redes sociais imagens de uma tradição que tem nas Ilhas Faroe, sei lá como que fica entre a Noruega e a Islândia, que o pessoal lá assassina, mata baleias. É um negócio horroroso. Mas você não pode dizer que a Noruega é um estado que caça baleias. Tem as pessoas que fazem. O Japão caça baleia. O Japão, o Japão vai caçar baleias em águas internacionais. E aí é uma discussão bem... Toda uma regulamentação. Caça predatória. Nesse caso lá das Ilhas Faroe, seria como a rinha aqui, é por diversão, é por esporte, é uma coisa absurda, é feio. O mar fica todo vermelho, eles vão tangendo as baleias e fecham numa baía e matam as baleias lá nessa baía. Mas, veja, para justificar
o que o governo brasileiro tem feito de incentivar ou de liberar geral o desmatamento da Amazônia, estão dizendo, mas na Noruega matam baleia, então deixa a gente desmatar. Gente, ou seja, é o erro para justificar o erro. Não é? Que é um absurdo, né? É tipo assim, o cara vai e diz, não, porque Bolsonaro gastou... Tem até um comentário aqui, deixa eu ver aqui no Facebook, de Ivanilson Góes de Ulisses. Ele diz o seguinte, porque toda ação desse governo a esquerda se mete, onde eles, esquerdistas, estavam quando o Brasil estava sendo saqueado. Eu acho que Ivanilson se referiu ao meu comentário a respeito de que o governo federal gastou em abril, maio e junho 1.600.000 reais em medalhas. Eu não estou dizendo que o outro governo não desviou, não. Não estou dizendo que o outro governo era perfeito, que tem que voltar PT, PSDB. Não! Eu estou apenas mostrando um dado, que o governo federal gastou 1.600.000 reais em medalha, em condecoração, a medalhinha que você bota aqui no peito com um broche. Isso não é defendendo o outro, não, é só mostrando. Então, ao invés de mostrar assim, não, tem que ter a medalha, tem que ter o reconhecimento, as pessoas que trabalham pelo país, os 2 filhos do presidente fazem muito pelo Brasil, eles mereciam receber essa condecoração, Olavo de Carvalho. Em vez de defender o gasto com a medalha, acusa, bate nos outros. E definitivamente, nosso objetivo aqui é trazer a informação, é levar a informação ao nosso telespectador, não importa se for esquerda, direita, centrão, de cima, de baixo, é trazer a notícia. As redes sociais têm debatido e a gente percebe, né, que se coloca uma coisa e muita gente que sequer entende ou lê sobre o assunto, né, vai emitindo opinião de acordo com o seu desejo político. Porque tudo no Brasil tem hoje, todo debate no Brasil hoje tem esse viés político partidário. Né? Mas agora, nos últimos dias, por exemplo, nas redes sociais, estão polemizando o fato de a cantora Cláudia Leite decidir que a sua primeira menina vai nascer nos Estados Unidos. Bela vai nascer nesta semana nos Estados Unidos. Ora, a cantora mora nos Estados Unidos. Cláudia Leite mora com seu esposo, o Márcio Pedreira, e os 2 filhos, eles moram em Miami. Então, nada mais seguro do que o parto seja feito em Miami mesmo, onde ela mora. Qual o problema disso? Além do mais, Cláudia Leite tem uma agenda de trabalho em andamento nos Estados Unidos, com diversos projetos que ela cuida com a sua equipe. No mais, a vida de Cláudia Leite é de Cláudia Leite. Né? Ela vai ganhar o bebê dela onde ela decidir a vida dela. Por que isso? Né? Aí se transformou num cabo de guerra. Tal. Por que isso? Porque na campanha de 2018, Cláudia Leite assumiu algumas posições que um lado não gostou. Aí daí, hoje, qualquer coisa que Cláudia Leite fizer vai ser motivo de debate, né? Com as pessoas faltando com respeito à figura humana. Né? As pessoas, quando vão para as redes sociais, elas escrevem o que querem, e geralmente tomado pelo ódio, tomado pelo rancor, escreve coisas absurdas. Né? E aí, um completo desrespeito ao próximo. Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento triste da nossa história. Haroldo Azevedo, empresário lá de Natal, que foi candidato a suplente com Geraldo Mello, ele, em uma das vezes que veio mostrar, ele disse: eu dei um presente a todos os meus netos. Eu disse aos meus filhos, eu banco o nascimento deles nos Estados Unidos. Ele tem apartamento lá, ele tem residência lá, e todos os netos dele nasceram nos Estados Unidos para já nascer com a cidadania americana. Aliás, ele tem um filho que mora lá, mas os outros moram no Brasil, os netos moram no Brasil, mas têm cidadania americana, que nasceram lá. Bom, tem algumas participações aqui pelo Facebook. Fátima Dias Viana está parabenizando o programa, boa tarde, aqui a gente fica bem informado. Osmar Martins diz que está lá em Flores, no Ceará, assistindo pelo Facebook. Ivanilson participou aqui, eu já disse. Roberto Jandir da Rocha
Disse que quer participar do sorteio do livro. Roberto, hoje a gente não está fazendo sorteio de livro, Edmundo está com a conjuntivite, não pôde vir hoje, a gente não se organizou para fazer o sorteio. E aí ele faz uma pergunta, quer saber se o PT irá lançar candidato em 2020 aqui em Mossoró e quem seria o nome. César responde já. Luísa Roldão e Sebastiana tá dizendo aqui que a mantenedora das igrejas fazem a contabilidade e levanta todas as receitas e despesas normalmente. E Francisco Ferreira, do Forró de Safadinho, também mandando um abraço. Pode responder aí a pergunta de Roberto, né, que pergunta sobre o PT. Você tinha me dito que ia falar, trazer um comentário sobre. Nós estamos nos aproximando do ano eleitoral, né? Estamos vivendo já o período de pré-eleição. Com os bastidores bastante movimentados, estão mesmo. Né? E em relação à pergunta do nosso ouvinte telespectador, o PT tem uma pré-candidata, que é a deputada estadual, Isolda Dantas. Ela é pré-candidata, ela já está fazendo a pré-campanha, né? Todo final de semana ela monta tenda nos bairros de Mossoró para discutir sobre orçamento, e é uma forma de se aproximar mais das comunidades. O último evento foi realizado na Zona Sul de Mossoró, entre os bairros Belo Horizonte, Lagoa do Mato e Aldo-Xerém. Né? Então, a Isolda Dantas é pré-candidata à Prefeitura de Mossoró. E também, daqui a pouco, ela vai enfrentar também disputas internas no PT, né? Ela é a atual presidente do partido, vai querer renovar o mandato na presidência. As eleições internas do PT de Mossoró estão marcadas para 8 de setembro. Certamente ela vai enfrentar nas urnas o advogado Pedro Breno, que foi candidato a vereador nas eleições passadas, e ele também pretende presidir o PT de Mossoró. Ele representa um segmento dentro do partido, né, que é a articulação de esquerda, a esquerda articulada, e enquanto que a Isolda Dantas, ela veste a camisa da democracia socialista. Os dois vão se enfrentar daqui a pouco nas eleições internas. Então, Isolda é um dos nomes que a oposição tem para a sucessão municipal. Quem também está se movimentando, o grupo que está se movimentando nos últimos dias, é o grupo liderado pelos empresários Tião da Prestes e Jorge do Rosário. Jorge do Rosário assumiu o comando do PL, antigo PR, que é presidido no Estado pelo deputado federal João Maia, e o PL está iniciando um processo de filiação, de fortalecimento das suas fileiras, para que possa chegar forte em 2020. Já Tião da Prestes recebeu do seu companheiro político, o ex-governador Robson Faria, companheiro porque os dois formaram chapa nas eleições de 2018, e assumiu a missão de reconstruir ou refortalecer o PSD de Mossoró, que é o partido liderado por Robson Faria no Estado. Provavelmente, Tião da Prestes vai chamar o vereador Raério Moraes, que está saindo do PRB, para trabalhar no fortalecimento do PSD. Por quê? Porque os três vereadores do PSD, o Emílio Ferreira, Maria das Malhas e Tony Cabelos, já deixaram claro que, sob o comando de Tião, eles não ficam. Eles vão buscar um outro endereço partidário. E aí, o PSD ficaria com o Raério Moraes. São os movimentos dos bastidores. Além de Isolda e de Tião da Prestes e Jorge, que estão de olho na Prefeitura de Mossoró, tem também o deputado Alisson Bezerra do Solidariedade, que também está em pré-campanha. Ele caminha nos bairros de Mossoró para fortalecer o seu nome. Além desses quatro nomes, ainda tem os nomes de Dr. Daniel Sampaio, do PSL, e de Gutenberg Dias, do PCdoB. Também eles se lançaram pré-candidatos à sucessão municipal. São nomes da oposição que vão buscar, evidentemente, um entendimento, que não é fácil, para um enfrentamento nas urnas ou na campanha do próximo ano com a prefeita Rosalba Ciarline, provavelmente
candidata à reeleição, a uma união da oposição não é tarefa das mais fáceis. Né? Convencer um dos nomes para desistir e para receber o apoio dos outros, ou apoiar outro nome que seja forte, não é tarefa fácil, repito. Mas, de qualquer forma, a oposição dá sinais de que vai buscar o entendimento, vai buscar uma unificação para chegar a 2020 em melhores condições de disputar a Prefeitura de Mossoró. Bom, vamos fazer nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Observador Político. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Velocidade, cobertura, estabilidade e maior taxa de upload você encontra na internet TCM Telecom. São 100 mega por menos de R$3 ao dia. E mais, você ainda pode montar seu pacote de TV e internet de acordo com a sua necessidade. Para saber mais, mande mensagem para o nosso WhatsApp 987775638. TCM Telecom, sempre à frente com você. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Conforto, funcionalidade, praticidade e beleza você encontra na Miranda Estofados. Loja da Fábrica. Os melhores preços, a maior qualidade e condições de pagamentos que você procura é na Miranda. Estofados planejados para sua residência ou escritório. Reformas e fabricação com estilo e qualidade. Tudo com modelos que combinam com seu ambiente. Miranda Estofados, Loja da Fábrica. Na Coronel Gugel 382, em frente à Caixa Econômica. Olha, meu Deus, Lampião, você por aqui? Cabra, não fique aperreado. Não é daqui o supermercado do Precinho? Vim fazer a minha feira. Vou levar um bornó de farinha, quartas de café e muita carne. Oxente, o preço aqui é baixo de verdade. Vou encher a carroça. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet, telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Estamos de volta com o Observador Político, pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Olha, o ex-deputado federal Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que tem pouco prestígio eleitoral no Rio Grande do Norte, tanto que não conseguiu renovar o mandato nas eleições de 2018, lá em Brasília ele continua em alta. No Planalto Central e no Congresso Nacional, Rogério Marinho é dado como certo, como o provável, aliás, é dado como o provável articulador da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Inclusive é um desejo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, de entregar essa missão a Rogério Marinho. Todos entendem que Rogério Marinho teve papel importante e decisivo também na reforma da Previdência que foi aprovada há poucos dias na Câmara dos Deputados.
Além disso, o Rogério Marinho ganhou fama, né, e prestígio junto aos poderes com a relatoria da reforma trabalhista. Foi a reforma trabalhista que foi mal explicada no Rio Grande do Norte e que acabou derrotando nas urnas o Rogério Marinho. Rodrigo Maia, num evento que ocorreu no final de semana, promovido pelo grupo Líderes Empresariais, acenou para a escolha de Marinho como articulador da reforma tributária. A reforma tributária, em no máximo uma semana, deve chegar um texto na Câmara dos Deputados, encaminhado pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse texto está sendo revisado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas 3 textos estão também na Câmara dos Deputados. O principal deles é o que foi apresentado pelo deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Esse texto é o que se aproxima mais do que pensam os empresários. Muito embora esse grupo de empresários também elaborou um texto e encaminhou à Câmara. Ainda tem o texto que está sendo preparado pelos governadores através dos secretários de tributação. É um tema que vai exigir bastante do Congresso Nacional. É uma discussão tão importante quanto é a discussão da reforma da Previdência. O Rodrigo Maia acredita que, pelo fato de a reforma tributária não mexer tanto com a opinião pública como a reforma da Previdência mexe, ele acha que até o final do ano a reforma estará aprovada, pelo menos em uma das casas congressuais, ou na Câmara ou no Senado da República. Bom, já tem aqui uma participação do doutor Laíre. Pode colocar no aí que depois a gente continua aqui. Boa tarde, amigas e amigos. A saúde pública é um calo na administração pública federal, no governo estadual e também no municipal. Por mais que se consigam recursos com essa finalidade, eles sempre são insuficientes. Pois bem, o governo federal prestou um socorro ao Rio Grande do Norte, fazendo um convênio para liberar imediatamente 65 milhões para serviços prestados pela Secretaria Estadual de Saúde e mais 20 milhões para 51 municípios. Esses recursos são para serviços da atenção primária e hospitalar, aquisição de equipamentos, obras de construção, reforma e ampliação de unidades de saúde, custeio dos serviços de urgência e emergência e ampliação da capacidade de atendimento à população. Fátima agradeceu a presença do ministro, agradeceu os recursos, afinal de contas, ela é um dos governos que mais faz oposição ao governo federal, o presidente Collor. Agradecia essa importância, que era importante, mas disse que o Estado precisa de muito mais. O Rio Grande do Norte está necessitando de 220 milhões de reais e não de apenas 65 milhões. De qualquer forma, ela disse que recebia o ministro com alegria, agradeceu a atenção da liberação de recursos e podia acrescentar que, diante das necessidades, foi um passo importante. Desse total dos 65 milhões, 35 milhões por ano serão destinados à ampliação do custeio dos serviços de média e alta complexidade. Isso para financiar internações cirúrgicas, exames complementares, e 23 milhões serão liberados em 3 parcelas, como adicional para a rede hospitalar. Para Mossoró também virá alguma coisa. Afinal de contas, nós estamos aqui com as cirurgias eletivas em atrasadas, estamos com as cirurgias ortopédicas, mesmo as de urgência também em atraso, e dessa forma, todo recurso que vier será importante. O Hospital Infantil Varela Santiago, em Natal, teve mais sorte que os outros hospitais do interior, porque o governo já mantém um convênio de 2.300.000 por ano, e o convênio foi firmado no ano passado, teve as suas dívidas quitadas já com a liberação desse ano, e o Varela Santiago vai receber mais recursos dentro desse convênio que foi assinado com o ministro Mandetta. De qualquer forma,
nós temos que agradecer e esperar que ande alguma coisa na saúde, que se consiga melhorar o atendimento, que as cirurgias sejam realizadas, que os exames solicitados e que estão empendurados há meses e até há anos sejam liberados. E dessa forma, a nossa população possa ser mais feliz, a nossa população possa sofrer menos com os recursos do Estado, repito, e também com esses 65 milhões que o governo federal está liberando para a saúde do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Bom, dando continuidade aqui ao programa, o vereador lá do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que andava meio sumido das polêmicas, voltou, mas agora por colocar o próprio irmão, o mais velho, numa situação, no mínimo, constrangedora. Carlos Bolsonaro foi dar uma resposta ao deputado federal Marcelo Freixo, que é lá do Rio, é do PSOL, foi candidato à Prefeitura do Rio na última eleição, foi inclusive para o segundo turno, por pouco não ganhou lá de Marcelo Crivella, mas Marcelo Freixo fez um questionamento se Sérgio Moro ia continuar no silêncio diante do que Jair Bolsonaro estava fazendo com a Polícia Federal, se metendo, trocando gente porque estava investigando, enfim. Aí Carlos Bolsonaro vai e bota, aí maluco, só que ele não bota maluco, ele bota entre aspas um X. Eu entendo como uma insinuação de que Marcelo Freixo é homossexual, porque ele não coloca nem o A nem o O para deixar na dúvida. Aí diz, o que tem para falar destes casos de amigos do PSOL? Ou vai continuar fingindo que nada existe, que Copacabana Palace é Venezuela ou Cuba? E aí ele posta uma imagem com os nomes de deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que foram investigados e que tiveram movimentações suspeitas, atípicas em suas contas bancárias. Tem a relação de vários deputados e um deles é o irmão Flávio Bolsonaro. Realmente, meu amigo, os filhos do presidente não cansam de causar polêmica e de levar problemas para o próprio governo, para a própria família, que aí já não estavam nem tanto falando em Queiroz, onde está Queiroz, cadê Queiroz, e agora, com certeza, a turma volta a questionar. Olha, o mercado financeiro aumentou a projeção para crescimento da economia e reduziu a estimativa de inflação para este ano. Segundo o Boletim Focus, que é publicado toda segunda-feira pelo Banco Central, a previsão para a expansão do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, foi ajustada de 0,81% para 0,83% neste ano. É uma previsão de crescimento muito pequena, muito reduzida, porém, é alguma coisa. Segundo a pesquisa, a previsão para 2020 também subiu, ao passar de 2,1% para 2,2% também, uma previsão de crescimento bem ínfimo mesmo. Para 2021 e 2022, não houve alteração nas estimativas, ou seja, crescimento de 2,5%. O que chama atenção, e aí no final de semana veio a grande imprensa, o Estadão trouxe um material mostrando o seguinte: o tripé de crescimento econômico brasileiro ele é formado pela venda de commodities para o exterior, o consumo das famílias e os investimentos em infraestrutura e habitação. Esse tripé está travado, conforme números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os economistas calculam que a queda de preços internacionais de commodities, produtos primários como café, soja e frutas, foi responsável por 34,5% do recuo na produção brasileira entre 2013 e 2016. Enquanto isso, a contratação dos investimentos públicos e privados em infraestrutura e habitação, por sua vez, responderam por 20% e 21% na redução respectivamente. Só que com as fábricas ociosas, os empresários não têm por que investir, e de fato não estão investindo mesmo. E com orçamento engessado, com altas despesas fixas, o Estado perdeu também a capacidade de botar dinheiro nessa equação. O resumo disso
é a economia estagnada. Vale aqui a gente lembrar que aquela crise econômica no Brasil em 2001, lá no início da década 2000, fez o investimento demorar 39 meses para retornar ao seu nível normal ou ao seu nível inicial. A crise atual, ela já se estende por 62 meses. É preocupante. Por isso que nós temos definido aqui que as reformas precisam ser feitas no Congresso Nacional. O Brasil precisa das reformas exatamente para reencontrar o caminho ou o processo do crescimento. E isso, mesmo depois das reformas, a previsão é que leve algum tempo ou um bom tempo para que o Brasil volte realmente a reconquistar o seu cenário de crescimento econômico. O presidente da Argentina resolveu dar uma acalmada no presidente brasileiro, ou pelo menos tentar, porque o presidente Jair Bolsonaro disse que se Alberto Lopes e Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que saíram vitoriosos nas primárias, fossem eleitos e fechassem a economia, ele poderia fechar, ou o Brasil poderia sair do Mercosul. E Alberto Fernandes já deu uma declaração dizendo que o presidente brasileiro poderia ficar tranquilo, que a Argentina tinha todo o interesse no Mercosul e que o Brasil era o principal parceiro comercial, o principal parceiro econômico. E a Argentina é o terceiro principal parceiro econômico do Brasil. Primeiro é China, Estados Unidos e depois, eu não sei, eu não tenho certeza se é China primeiro, Estados Unidos segundo ou o inverso. Sei que o terceiro é a Argentina. E é interessante o sistema eleitoral lá que eles têm a eleição que vai todo mundo, que aconteceu agora em agosto. Os dois primeiros vão disputar como se fosse uma espécie de segundo turno. Alguns meses depois disputam e vai disputar Alberto Fernandes com o atual presidente Maurício Macri. Seria muito interessante e muito bom para o Brasil que o presidente Bolsonaro respeitasse o processo presidencial do país vizinho e respeitasse a importância que a Argentina tem para a economia do Brasil. Como a Laíri Neto disse aqui, a Argentina é o terceiro maior consumidor de produtos brasileiros e é o primeiro a consumir a nossa indústria de automóveis. É o primeiro. Salvo engano, essa indústria, a Argentina consome algo em torno de 4 bilhões de dólares por ano. É muita coisa, é muito importante para a economia brasileira. E o presidente tem que entender isso. Deixar as disputas políticas de lado. Nós não estamos precisando desse tipo de comportamento, desse tipo de discussão nem de confronto. Nós estamos precisando de respeitar os nossos parceiros econômicos. Porque a situação que vive o Brasil não pode se dar o luxo de estar se envolvendo ou se metendo em países vizinhos em detrimento do que a gente chama de parceria econômica salutar, né? Ou de saúde saudável para a economia do Brasil. Se você lembrar a questão da embaixada brasileira em Israel, o presidente disse que ia mudar para Jerusalém, que é uma disputa terrível lá dos árabes, né, com os judeus. E na hora que ele disse isso, os árabes disseram, tudo bem, a gente não compra mais frango do Brasil. E os países árabes são os maiores consumidores do frango brasileiro, que o Brasil é o maior produtor de frango do mundo, então causaria um prejuízo enorme. E só depois de falar isso, só depois da rebordosa dos árabes de lá para cá, é que o presidente resolveu parar de falar sobre isso, resolveu baixar a bola e não nos comentou mais isso. Então, fala-se muito sem pensar e depois das consequências a gente pode ter um prejuízo grande. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro programa da semana do Observador Político. E aqui eu vou me despedindo desta edição, trazendo uma frase de Napoleão Bonaparte, líder político e militar durante os últimos estágios da Revolução Francesa. Só há duas forças no mundo, o espírito e a espada, mas no final o espírito supera a espada. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência, boa tarde, uma semana maravilhosa para vocês e até amanhã, se Deus quiser.